Amém. Glória a Deus. Se foi para mim o aplauso, tá bom, mas se foi para Jesus, eu peço que você aumente um pouco mais aí. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é digno e merece ser exaltado, louvado e glorificado. Amém. Glória a Deus. Uma manhã de festa, né? Uma manhã de formatura, um domingo lindo, um sol lá fora brilhando, um domingo de feriado, né? Hoje é feriado, né? Feriado de porcos tristes, né? Só... O ser humano é terrível, né? O time dele leva de 6, ele ainda faz uma piada dessa, né? Mas tá bom. Queridos, é muito bom poder estar aqui, né? Nessa manhã, ministrando a palavra do Senhor para a igreja, aquilo que o Senhor tem a ministrar. Foi me dado um desafio, né? Foi me dado um desafio assim, ó, você vai ministrar na formatura e a palavra tem que ser 30 minutos. Eu falei, tá bom. E aí a pessoa ainda falou assim, você consegue? Falei, tá bom. Lá na Fundação Casa, às vezes o pessoal falava assim, ó, hoje você só vai ter 20. A gente ministra com 5, com 20, com 30. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, amém? Eu fico feliz, né, pelas pessoas, já parabenizo todos os formandos do curso, né, do CTL 2025. Deus abençoe vocês grandemente. Tenho certeza que algumas pessoas começaram e não concluíram, infelizmente, mas vocês são vencedores porque chegaram até aqui, amém? A igreja pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, amém. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né, em Mateus, no capítulo 20, verso 1. Mateus, no capítulo 20, verso 1, pessoal, da projeção, eu estou usando a NVT, tá? Se quiser colocar no telão a Bíblia. Quem achou, diga amém. E diz assim, acompanhe comigo essa leitura, por gentileza. Pois o reino dos céus, aqui é Jesus contando uma parábola, tá? A parábola dos trabalhadores do vinhedo. E ele diz assim, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade, que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço, e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes, no final do dia pagarei o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde, vieram e receberam uma moeda de prata, ou um denário. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro
e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Glória a Deus. Vocês já oraram por mim, eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela tua igreja e peço que o Senhor, ó Deus, esteja, Senhor, abrindo esses corações. Eu peço que essa palavra, Pai, caia numa boa terra e que ela venha gerar frutos, e frutos, ó Pai, que façam a diferença na vida de cada um deles. Pai, abençoa a tua igreja neste momento, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa parábola, Jesus, quando ele ia ministrar, quando ele ia ensinar, ele usava muito a questão de parábolas, ele contava histórias. Eu gosto de, nas minhas ministrações, também usar essa mesma técnica que Jesus usava de trazer o natural para explicar o espiritual. Baixa um pouquinho o slide para mim aqui, Toninho, por gentileza. Então, eu gosto também de fazer isso, para que as pessoas entendam. Você não precisa voltar uma página da sua Bíblia, mas o contexto, se você for para o capítulo 19, no finalzinho, fala a respeito da parábola do jovem rico, que ele fez o que? Ele queria saber o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus, e Jesus falou para ele abrir mão das suas riquezas, e ele simplesmente foi embora. E Pedro diz assim para Jesus: mestre, e nós que estamos com o Senhor? E nós que largamos tudo para estar com o Senhor? Pedro queria dizer assim: Senhor, materialmente falando, o que nós vamos receber? O que o Senhor vai fazer por nós? Então, o capítulo seguinte aqui, Jesus conta essa parábola do dono da vinha, que contratou pessoas para um trabalho, e ele contratou pessoas em horários diferentes. Ele pegou um horário, depois no decorrer do dia pegou outro, e todos eles trabalharam, só que trabalharam uma carga horária menor. E o dono da vinha pagou todos por igual. Essa palavra surgiu no meu coração nesse final de semana. Nós fizemos uma comunhão entre os discipuladores, e fizemos no sábado, e na sexta-feira alguns de nós fomos para lá, pouco antes, para poder realizar as coisas do almoço que nós iríamos fazer, tal, cortar algumas coisas. E aí, um deles disse assim para mim: pastor, a gente estava descascando batata, né? Falou assim: pastor, quem está fazendo aqui, descascando as batatas, tal, vai poder comer uma porção maior da maionese, né? Aí eu falei assim: você quer que eu explique isso com uma parábola? Aí ela fingiu que não ouviu, e aí ela falou de novo. Falei: você quer que eu explique isso com uma parábola? E aí ela fez desentendida e deixou quieto. Mas aí naquela hora Deus ministrou no meu coração, e aí hoje pela manhã eu levantei um pouco mais cedo e preparei essa ministração para estar compartilhando com a igreja, né? Da importância, porque assim, o que quer dizer toda essa parábola? Nós temos aqui hoje pessoas que estão se formando, amém? Que talvez, se a gente fizer uma comparação com os que já estão liderando, com os que já estão fazendo há muito tempo, já estão trabalhando no sol numa intensidade muito mais do que vocês. Mas olha como Deus, Ele é bondoso e generoso. Ele vai pagar todo mundo por igual. Mas talvez no nosso coração isso soa como uma injustiça. Mas na verdade Deus quer te mostrar assim que não é uma injustiça. Pelo contrário, Ele quer mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é generoso. Você lembra que
quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões ao lado dele? Quantos se lembram disso? O que um dos ladrões disse? Falou assim: olha, se tu és o Filho de Deus mesmo, desce-te daí dessa cruz e salva-te a ti e salva a nós também. E o outro ladrão disse o quê? Falou: olha, este homem não fez nada para merecer o que ele está passando. Nós sim fizemos. E ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Primeira coisa que aquele ladrão fez, reconheceu quem ele era diante de Jesus, um pecador. Segunda coisa, reconheceu Jesus como Senhor, como Deus. E Jesus disse assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão recebeu o mesmo salário que Pedro recebeu por caminhar como discípulo de Jesus por todo o ministério de Jesus, que é a salvação. O maior prêmio, o maior salário que alguém pode receber, e ela é de graça para mim e para você. Basta a gente, pode aplaudir. O que precisamos fazer para receber este pagamento da salvação e receber a vida eterna? Reconhecer Jesus como Senhor. Ah, mas eu não caminhei minha vida inteira numa igreja. Não tem problema. Se você receber Ele hoje, você vai receber o mesmo salário daquele que se dedicou a vida toda. Esse ladrão na cruz, ele recebe o mesmo pagamento que Timóteo, que dedicou a sua vida ao Evangelho desde a sua mocidade, que abriu mão de tudo isso. Então, a gente não está falando aqui de uma injustiça, de um patrão que paga a mesma coisa por aquele que trabalhou há anos, ou aquele que está trabalhando a partir de agora, que está começando uma jornada ministerial a partir de agora. Porque Paulo, ele aprendeu tudo isso e reconheceu. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios 2. Veja o que Paulo diz. Efésios 2, no verso 8 e 9, diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Olha só que interessante, existem muitos lugares que acreditam que você vai para o céu de acordo com as obras que você pratica. O único que pode ligar ao homem, a Deus novamente, chama-se Jesus Cristo. E Ele já pagou o preço por mim e por você. Não tem nada que eu possa fazer que vai me dar a vida eterna, a não ser receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso ser uma pessoa excelente, eu posso ajudar os pobres, eu posso fazer várias obras, eu posso fazer várias coisas. Nada disso vai me dar a salvação. Simplesmente, o que vai me dar a salvação é receber Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E olha que sensacional. A pessoa que está num leito de morte e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe a mesma recompensa de você que talvez dedicou a sua vida toda ao Evangelho. O que muda? O galardão. As suas obras, simplesmente o que vai mudar é o galardão que você vai receber no céu. Um prêmio. Mas a salvação, todos. Independente disso, é isso que diz essa palavra e é isso que fala aqui esses versos. E é interessante que aqui no verso
3, se eu não estou enganado, isso, no verso 3, fala que quando ele foi procurar, ele achou ali alguns desocupados. Funcionava assim, haviam as praças, e as pessoas iam para as praças. As praças não é essa praça que você vê hoje aqui, com um negocinho para fazer ginástica e tal, não sei o que, não é essa praça. Era uma praça de comércio. Então havia as praças, as pessoas que queriam trabalhar, elas iam para as praças, e as pessoas, os empresários, iam nas praças contratar pessoas avulso para trabalhar aquele dia, para ganhar um denário. Um denário era o pagamento de um dia de um trabalhador daquela época. E as pessoas iam para lá às 6 horas da manhã. Então os empresários iam e contratavam aquelas pessoas às 6 horas da manhã. 9 horas da manhã, quem estava ali é porque ou não estava muito afim de trabalhar, porque talvez as propostas que vieram não agradou. Fazer isso aí não quero não. É muito trabalho, tal, para ganhar pouco, isso aí eu não vou fazer. Você não conhece ninguém assim, né? E aí, esse proprietário, esse empresário dessa vinha vai lá e encontra 9 horas da manhã algumas pessoas ainda procurando serviço. Tanto que chama aqui de desocupados. Eu poderia trocar essa palavra desocupados por ociosos, por sem proveito algum, mortos em seus deleites, pecadores e escravos do mal. Era assim que nós estávamos quando Deus, o dono dessa vinha, o proprietário dessa vinha, foi nos alistar. Nos encontrou ociosos, nos encontrou mortos nos nossos deleites. E Ele fez um chamado para nós. Ele nos convidou a nos alistar num exército chamado o Exército de Deus. Queridos, vocês que estão se formando aqui hoje, eu quero dizer algo para vocês. Uma vida de ministério é um privilégio. Os anjos queriam implantar o reino de Deus aqui nessa terra. E Deus não permitiu a eles, mas permitiu essa tarefa a nós. Então esse chamado que vocês hoje estão se formando, e em breve vocês vão estar aí no campo missionário. Quando eu digo no campo missionário, eu estou querendo dizer assim, à frente de uma célula, fazendo a diferença na sua rua, no seu trabalho, por onde você for. A vida ministerial me ensinou muito. A vida ministerial agregou muitas coisas na minha vida. Eu estava ocioso. Eu era um desses desocupados, que fala aqui no simbolismo dessa palavra. Eu estava perdido nos meus pecados e nos meus deleites, mas Deus olhou para mim e não viu em mim nada que era bom, porque não precisava ter nada bom em mim. O que precisava já estava nele, que era Ele ser bom, e Ele transforma a minha vida. Eu me lembro muito bem, quando eu falo a respeito de uma vida de ministério, o que essa vida de ministério fez na minha vida, em todas as áreas. Eu me lembro uma vez, eu fui numa reunião de negócios, e nessa reunião de negócios tinha 2 diretores da Rede Globo, tinha um empresário que era um cara muito rico, eu posso dizer milionário, ou bilionário, o cara tinha frota de aviões, e tinha um coreano que era um homem voltado da parte de segurança digital, né? E quando eu chego ali naquela reunião de negócios, foi marcada num restaurante, e assim, esse pessoal vai num lugar que a gente não vai, né? Tipo, você estranha. E aí que ele marcou lá num lugar, quando eu cheguei lá, eu falei, mas cadê o restaurante? Era uma parede toda branca, não tinha nada, não tinha placa, não tinha nada. E a gente se encontrou na frente. E tinha uma portinha que não dava nem para ver direito, porque estava tudo branco, a porta também era branca. Aí ele foi assim, encostou na porta, bateu assim na porta, aí um cara foi e abriu.
Quando abriu era outro mundo lá dentro, sabe? Negócio cheio de lustre e tal, não sei o que, umas mesas de comida assim, sensacional, umas mesas de sobremesa. Aí beleza, fomos para a reunião, sentamos lá e começamos a conversar. E aí no momento da reunião, eu falo algo que era algo que eu aprendi aqui, que era algo que eu aprendi no curso, que era algo que eu aprendi liderando célula. E aí, esse empresário, dono de frota de aviões, esse outro coreano, falaram assim: para aí, repete o que você falou de novo. E eles sacam uma caderneta e começam a anotar. E eu falei: Deus, quem sou eu para estar falando alguma coisa para esses homens? Aí os caras da Globo viram também, eles anotando, eu falei: vamos anotar também, porque deve ser importante, né? Os caras estão anotando. Mas aonde eu aprendi isso? Numa vida de ministério, numa vida voltada, sabe, às coisas de Deus. Então, querido, tudo aquilo que você faz na obra de Deus, ela não é em vão. Abençoa a sua vida em todos os aspectos, em todos os segmentos, amém? Em nome de Jesus. Essa parábola, ela nos revela algumas verdades importantes acerca de Deus. Ele é o Senhor da vinha que te chama para a realização da obra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: aliste-se já. O Senhor está te chamando para uma grande obra. A Bíblia fala, né, que a seara é muito grande, mas o que falta? Os trabalhadores. Está na hora de nós levantarmos as nossas mãos e dizer: Senhor, não precisa procurar mais não, eis-me aqui. Estou aqui para servir, estou aqui para ser grato. Servir a Deus significa gratidão. Só serve a Deus quem tem um coração grato. Às vezes as pessoas me perguntam assim, falam assim: escuta, você vai para a igreja de novo? Eu falo: eu vou, você tem algo melhor para me oferecer? Me oferece aí algo melhor, para ver se eu quero fazer o que você quer me oferecer. Nada do que você vai falar vai conseguir ser melhor do que a minha gratidão por aquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Pode aplaudir. O mesmo Deus que chama Noé para uma grande obra, uma obra de salvação, uma obra de redenção daquela geração. Você tem noção do que é isso? O mesmo Deus que falava com Noé é o mesmo Deus que fala com você e que te chama para essa obra. Noé fez a diferença ali, sabe? Infelizmente as pessoas não quiseram ouvir o que ele tinha para dizer. Até aquele momento não tinha chovido na terra. As plantas, elas eram nutridas pelo orvalho da noite. Nunca tinha caído água do céu. Imagina Noé pregando para aquelas pessoas, dizendo assim: olha, vocês precisam se arrepender e entrar na arca, porque vai vir uma chuva. E as pessoas falam: chuva? O que é chuva? Ah, é uma água que vai vir do céu. Vai vir água do céu? Eu já nadei no mar, já nadei em rio, mas ver água caindo do céu? Fica nas nuvens. Você já parou para pensar que maluco que é você olhar aquelas nuvens tudo preta, e depois que desaba aquela chuva toda, você fala: meu, essa água estava lá em cima, nesse negócio que parece um algodãozinho, estava lá em cima, toda essa água sustentada pelo quê? Olha como Deus é sensacional. Por isso que ninguém explica Deus, por isso que não tem como explicar Ele. E Noé naquela época foi considerado um maluco, um pinel. Talvez você tenha pregado e ministrado para pessoas que vão achar você louco, que vão falar: você está maluco, isso aí que você está falando não existe. Mas eu quero dizer para você: não se preocupe com nada disso, simplesmente faça aquilo que você foi chamado para fazer. Noé não se importou com nada do que as pessoas diziam, sabe?
E nem ficou triste também porque as pessoas não entraram na arca, porque ele falou assim: bom, eu fiz o meu papel. Talvez você fique chateado porque você prega para as pessoas e elas não conseguem entender aquilo que você está falando. Poxa, mas eu vejo com tanta clareza a simplicidade do Evangelho e essas pessoas não vêm. Querido, faça só o seu papel. O papel de Noé era falar: povo, entra na arca, a arca está aqui. A porta da arca simboliza Jesus. A porta daquela arca era a salvação para aquelas pessoas. Jesus é a salvação para o mundo, amém? Em nome de Jesus. Deus chama também quem? Para uma vida de ministério, Abraão. E o que o Senhor disse para Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aqui está falando de confiar em Deus. Quem decide ter uma vida de ministério precisa aprender a confiar em Deus. Abraão confiou, porque, querido, imagina alguém chegar em você e falar assim: escuta, pega tudo aí que você tem, se desfaz de algumas coisas, propriedade e tal, e vai para um lugar. Mas vou para onde? Calma, só vai andando, que depois no caminho eu vou falar com você e vou falar para onde é. Nenhum de nós aqui iríamos. A gente ia querer saber: mas lá tem escola boa para os meus filhos? Lá eu vou conseguir assistir o jogo do meu time? Lá vai ter isso, lá vai ter aquilo? Você ia fazer inúmeras perguntas. Aqui Deus estava desafiando o coração de Abraão, falando assim: confia em mim, simplesmente faça o que eu te mandar. Queridos formandos, confie no Senhor, amém? Ele vai direcionar a tua vida de ministério. E o que Ele te pedir para fazer, faça. Amém? Também podemos ver a história de José. José sofre demais, padece demais. Você conhece a história? É traído pelos irmãos, é vendido pelos irmãos, vai parar na casa de Potifar, é fiel ao patrão dele. Depois é caluniado, acusado de algo que ele não fez, vai parar numa cadeia. Querido, imagina você ser preso injustamente, alguém chegar, te prender, levar você para uma cadeia por algo que você não cometeu. E a gente está falando aqui de um crime bárbaro. José foi acusado de um crime de estupro. José foi acusado de um crime de violência sexual. E foi para a prisão. Imagina você ser acusado de algo como essa e ir para a prisão. O que viria no seu pensamento? Deus me abandonou. Deus não está olhando para mim. Eu vou todo domingo para a igreja. Toda quinta-feira eu estou na célula. E olha o que aconteceu comigo. Deus estava forjando José. José precisava passar por tudo aquilo. Porque depois de toda aquela luta, Deus torna José o governador do Egito. A maior potência que existia naquela época se chamava Egito. E Deus honra José. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas ela é necessária para te forjar para algo maior que Deus tem para você. Isso? Glória a Deus. Essa luta vai endurecer o teu casco. Essa luta vai fazer você conseguir vencer batalhas maiores. Essa luta, sabe, que você tem passado, vai te forjar, assim como José foi forjado. Ele também chamou para uma vida de ministério Moisés, para libertar o povo de Israel. Você é um Moisés dessa geração. Alguém que foi chamado por Deus para libertar os seus parentes. Alguém que foi chamado por Deus para libertar aquelas pessoas do seu serviço. Tem pessoas que às vezes falam assim: ah, pastor, mas lá onde eu trabalho é uma tribulação, ninguém é crente. E eu falo: glória a Deus. Ah, pastor, mas eu queria tanto trabalhar numa empresa que toca louvor o dia inteiro, que o povo lá tudo é crente. E você vai ser usado como Moisés como? Ali está todo mundo salvo, irmão.
Ali está todo mundo dentro da arca. Dentro da arca você não precisa falar nada não, as pessoas já estão salvas. Você precisa falar fora da arca, entende? Então assim, Deus está te levantando como um Moisés dessa geração, para trazer salvação para a sua família, para trazer salvação para as pessoas do seu serviço, para as pessoas da sua rua. Você acha que você mora na rua que você mora por um acaso? É porque os meus pais quando compraram essa casa aqui foi uma grande oportunidade, por isso que eu moro aqui. É nada. Propósito de Deus você morar naquele lugar. Para ser um Moisés dessa geração. E por fim Deus chama quem? Gideão. Gideão Deus chama para uma vida de ministério. E ele se acha o quê? Incapaz. Muitas vezes nós vamos nos sentir incapazes. Queridos formandos, vocês talvez vão se sentir incapazes de estar à frente de uma célula. Muitas vezes vocês vão se sentir incapazes de ministrar para aquelas pessoas. Talvez quando o seu líder falar assim, olha, hoje você vai ministrar, você vai falar assim, eu quero te apresentar alguém que era e é ainda muito incapaz. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Alguém que tinha vergonha na escola de apresentar seminário para um grupo de 20. E esse grupo de 20 que você passava o ano inteiro junto com eles, todos seus amigos. E hoje ministra na frente de uma igreja. E hoje ministra em conferências. Teve um evento que a gente fez em Guarulhos que tinha 10 mil pessoas. E a gente com o microfone ali na mão falando para a glória de Deus. Mas alguém que não era capaz de estar ali. Mas Deus não escolhe os capazes. Ele capacita os escolhidos. Se você não é capaz, Ele fala, é esse que eu quero. Os discípulos deles eram pós-graduados? Não. Os discípulos deles eram homens da alta sociedade? Não. Ele pegou pescadores, pessoas simples. Porque ele falou assim, eu vou transformar essa água em vinho. Então se você não se sente preparado, mesmo depois dessa carga toda de matéria, foi bênção o curso? Depois dessa carga toda de aula, de matéria, de ensinamento, talvez você ainda não se sinta preparado. Queridos, eu fui desafiado a fazer o seminário de pastor em 2004. Alguns jovens aqui talvez nem eram nascidos. Já vão para 21 anos que eu fiz o seminário de pastor. E até hoje, eu dependo da graça de Deus para fazer tudo o que eu faço. Você nunca vai ser capaz de nada. Porque Jesus disse assim, sem mim, nada, absolutamente nada podereis fazer. Então é tranquilo. O seu papel é só falar, entre na arca. Deixa que o resto Ele faz. Deixa que o resto Ele conduz, amém? Em nome de Jesus. Mateus 20, no verso 6, diz assim, às 5 da tarde, estava outra vez na cidade, e viu por ali mais algumas pessoas. Querido, ele começou lá de manhã, 5 da tarde ele ainda estava recrutando pessoas. Sabe por quê? Porque muitos não queriam trabalhar ou não queriam fazer. Muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo. E essas pessoas das 5 da tarde, ela simboliza eu e você. Porque nós somos a geração do arrebatamento, eu creio nisso. Jesus está voltando. E a volta dele está muito perto de acontecer. E muito breve ele voltará. Nós somos essa geração que foi alistada às 5 da tarde. E em primeiro lugar, que eu quero dizer para vocês, é que nós somos essa geração que vamos trabalhar, porque Jesus está voltando e nós vamos desfrutar de tudo aquilo que aquelas pessoas que fizeram lá atrás também, dedicaram uma vida de ministério, nós vamos receber o mesmo pagamento que essas pessoas, que é a salvação para as nossas vidas, amém? Agora, em segundo lugar, infelizmente, muitas pessoas
não tem se disponibilizado a servir no reino. Ela entendeu o seguinte: bom, eu só preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu só preciso entrar na arca. Mas dentro da arca havia tarefas para fazer. Dentro da arca tinha animais, um casal de cada espécie. Você imagina o tanto de sujeira que aqueles animais faziam na arca, de coisa que tinha para fazer ali, de limpar e tal, não sei o quê? As pessoas muitas vezes só querem entrar na arca, mas não quer fazer o que precisa ser feito. Recentemente nós tivemos uma conferência de mulheres aqui. Cadê as mulheres? Foi bênção? Glória a Deus. Já preparados para a próxima? Amém. Só que quem está no backstage, nos bastidores, sabe o trabalho que dá para fazer uma conferência. A organização, tudo e tal. E nós pastores, nós muitas vezes vamos em conferências fora, e quando temos na igreja, a gente serve a igreja, para que a igreja participe. E a gente trabalha muito nas conferências. Quando acabou a conferência, eu falei, ufa, acabou. E amanhã não vai ter o culto da manhã, vai ter culto só à noite, e aí eu vou poder descansar. Aí logo cedo, a pastora Rose manda um recado no grupo dos pastores, com um monte de foto. Colocaram o lixo para fora aqui, os caras que passam catando reciclagem, não sei o que, viraram todos os lixos, tinha lixo espalhado para tudo que era lugar. Deu problema numa torneira, vazou água para tudo que era lado, estava tudo alagado, e o culto precisava acontecer à noite. E ela falou assim, gente, eu vim buscar um negócio aqui, mas eu estou indo lá para o Itaim, eu não tenho como arrumar isso aqui. Deus falou assim para mim, você queria fazer o que mesmo hoje? Você está preparado para Deus mudar a sua agenda? Você está preparado para Deus mexer, de repente, mas eu queria fazer assim. Meu irmão, não é o que você quer. Você foi alistado para algo. E aí quem vai falar para você é o seu dono. Quem é o seu dono? Deus? Ele te comprou? Se você vai numa concessionária hoje, compra um carro zero e paga um valor alto, um carro zero é caro hoje, né? Bem caro. Tem carros aí bem simples que custam quase 100 mil reais. Caro. Você vai lá e compra. Aí você simplesmente já quer chegar e sentar, o vendedor fala, não. Você comprou, mas não é assim, vai chegando ligando. Porque não é seu. Você não faz o que você quiser. Você liga, sai a porta-malas. Se você quiser sair dali cantando pneu, você faz o que você quiser, é seu. Deus nos comprou, somos dele. Ele tem que ter o direito da nossa agenda, da nossa vida, e a gente entregar a vida para ele e falar assim, Senhor, conduz, faz o que o Senhor quiser de mim. Aí, eu mandei lá no grupo, bom, se tiver alguém aí para ir comigo, eu vou lá, fazer essa limpeza aí. Aí o pastor Leandro foi e se habilitou, falei, bora, vamos lá, vamos arrumar esse negócio. Aí, 2 minutos depois, a pastora Rose manda outra mensagem no grupo. Não precisa mais não, vai um casal lá da sede, vai lá, vai limpar, vai arrumar e tal, não sei o quê. Deus só queria saber se a gente estava disponível. Deus só queria saber se Ele podia mexer na nossa agenda. Ele falou assim, eu nem vou dar essa tarefa para vocês, mas eu só quero saber se eu posso contar com vocês. E é isso que nós precisamos entender. A nossa vida pertence a Deus. Temos que entrega o teu caminho ao Senhor e faça o quê? Confia nele e o mais Ele fará. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Tenho 4 minutos para finalizar. O bispo falou aqui no ofertório a respeito da provisão de Deus. Deus, Ele é um Deus que nos dá a provisão, e o bispo falava aqui a respeito do maná, que Deus derramava. Querido, para aquele que confia no Senhor, Ele entra com a provisão. A Bíblia diz assim, por que andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir? Por que você está preocupado? Se eu cuido das aves do céu, eu também não vou cuidar de você? Você já viu algum pardal no fio com a asinha assim, preocupado?
Amanhã é a fatura do cartão, não tenho para pagar. Comprei muito alpiste esse mês e, tá terrível. Não vou ter dinheiro para pagar o cartão. Você já viu algum pardal assim? Não, você vê ele fazendo o quê? Cantando. Você vê ele louvando a Deus. Você vê ele completamente despreocupado, porque ele sabe quem cuida dele. Tem uma história, vou vir com uma parábola minha para vocês. Tem uma história de uma mulher, sabe aquelas irmãzinhas do coque? Né? Ela estava ouvindo uma programação numa rádio que estava pregando a palavra de Deus. E aí deram a oportunidade de a pessoa, o ouvinte, ligar lá na rádio e falar ao vivo. Ela foi e ligou. E ela disse assim: olha, eu estou passando por um momento muito difícil. Eu tenho 3 crianças aqui que são os meus netos. O pai e a mãe faleceram e eu estou cuidando dessas crianças. E eu sou viúva. E eu estou passando por muitas dificuldades para criar essas crianças. Se alguém estiver ouvindo essa rádio, eu gostaria que a pessoa pudesse me ajudar, que se compadecesse da minha história e pudesse me ajudar. E aí, que essas pessoas que estão ouvindo, pudessem me ajudar. E nisso, estava ouvindo a programação um bruxo. Aí o bruxo pegou, ouviu tudo aquilo e falou: é agora que eu vou pegar essa mulher. Ele foi no mercado, fez uma baita compra. E aí ele falou assim: eu vou dobrar a quantidade. Eu vou aumentar. A compra já está boa, mas eu vou aumentar. Dobrou tudo. Foram vários carrinhos. Ele pegou 2 funcionários dele e falou assim para eles: olha, escuta, vocês vão pegar toda essa compra, vai nesse endereço aqui que a mulher passou, entreguem essa compra para ela e digam a ela que quem mandou entregar essa compra toda foi o diabo. O diabo mandou entregar essa compra para ela. E assim aqueles homens fizeram e foram até lá. Quando chegaram lá, a mulher recebeu eles. E a mulher começou a falar assim: olha, vai pondo aqui, vai colocando aqui. Eles foram descarregando. Eles foram descarregando e colocando as coisas. E ela em nenhum momento perguntava: olha, mas quem mandou entregar isso? Quem está me dando essas coisas? E a mulher não perguntou nada. E os 2 ficaram inconformados. Escuta, essa mulher não vai perguntar quem? Porque a gente precisa responder para ela que quem entregou isso aqui foi o diabo. E aí depois de descarregar tudo, eles falaram assim: escuta, a senhora não vai perguntar quem que entregou, quem mandou entregar tudo isso para a senhora? Ela falou: meu filho, não. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus é o Deus da provisão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Amém? Glória a Deus. Recentemente eu vi um humorista famoso do meio secular dando uma entrevista num podcast. E é um cara que não é temente a Deus, é um cara que não tem ligação nenhuma com o Evangelho. E ele dizia assim, ele falou: olha, as pessoas precisam entender que elas precisam de lutas. Ele falou assim: olha, quem é solteiro tem problemas porque é solteiro. Quem é casado tem problemas porque é casado. Às vezes algumas irmãzinhas falam assim: pastor, eu preciso casar, eu ainda não casei, eu não sei o quê. Aí eu falo assim: você quer casar para quê, minha filha? Para ser feliz. Eu falei: eu vou chamar umas 3 irmãs casadas para conversar com você. Aí elas vão contar um pouquinho para você como que é. Quem é casado tem problema de casado. Quem não tem filho tem problemas porque não tem filho. Quem tem filho tem problemas com os filhos.
Quem não tem dinheiro, tem problema porque não tem dinheiro. E quem tem dinheiro, tem problema porque tem dinheiro. E ele dizia assim, ele falava, olha, eu pensava que quando eu ganhasse muito dinheiro, os meus problemas iriam acabar. E eu descobri que agora eu tenho dinheiro, eu tenho bastante dinheiro e os meus problemas não acabaram. E ele falou assim, eu cheguei à conclusão que as lutas são necessárias nas nossas vidas. Porque quando você para de lutar, você morre, ele falou. Eu falei, é uma pura verdade o que ele está dizendo. Você já viu aquelas pessoas que às vezes se aposentam e falam assim, eu não vou fazer mais nada da vida? Aí fica de repente, ocioso, sem fazer nada. Logo depois, adoece, morre. As vitórias só vêm com as lutas. Você só tem como ter vitória se você lutar. As lutas fazem você ficar vivo. Talvez você estava falando aí para mim, pastor, mas Deus também não precisava me confundir com o Rambo, né? Porque é luta que não acaba mais. Mas querido, quanto maior a sua luta, maior a sua vitória. Você pega os lutadores profissionais de evento, eles vão para um evento mais simples, o valor da luta, se eles ganharem, é um. Vai para o UFC e vê o valor que uma luta daquela dá. É isso. Quanto maior a sua luta, maior a sua dificuldade, maior também a sua vitória. Você só precisa crer naquele que te alistou. E para finalizar, o último verso aqui diz assim, Mateus, capítulo 20, verso 16, agora não mais na NVT, mas na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, assim, os derradeiros serão primeiros, ou seja, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas que você possa sair daqui dessa manhã querendo ser um escolhido do Senhor. Eu fui chamado para uma obra e eu quero realizar essa obra. Eu quero vestir essa camisa, eu quero implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Pastor, o que precisa fazer? Líder, o que precisa fazer? Discipulador, o que precisa fazer? Conta comigo, eis-me aqui. Porque dentro do meu coração tem gratidão. Gratidão a Deus. Então, queridos formandos, eu quero dizer a vocês que uma vida de ministério é uma vida com muitas lutas, muitas dificuldades, porém, em todas elas o Senhor está com vocês, guardando e abençoando e livrando vocês de toda uma fala japonês. Vocês de todo mal, de toda situação. Ele prometeu algo: estarei convosco todos os dias. Guarde essa palavra. Estarei com vocês todos os dias. E aquele que abrir mão da sua vida, aquele que entregar a sua vida por amor a Jesus, aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, ganhá-la-á. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Bispo. Muito bom, cara. Valeu. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aí? Amém. Deus falou um pouco conosco nesta manhã, né? Ele usou aqui o exemplo do Rambo aqui. Rambo aqui é só para os 60 a mais. A maioria nem sabe quem foi Rambo. Glória a Deus. A gente quer fazer algo agora, nesse tempo que resta, que é celebrar, né, a formatura dos nossos irmãos que desde março, 9 meses, estão aqui conosco, sendo ministrados na palavra, ensinados nos princípios de Deus, né? E se eu não estou enganado, acho que foi semana retrasada, né, que nós encerramos o CTL. O CTL é curso de treinamento de líderes, né, um curso de capacitação ministerial, e somos muito gratos por essa turma, viu? Há uma expectativa muito grande no nosso coração, né,
por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, amém? Como foi ministrado nesta manhã, Deus nos chama, agora nós precisamos corresponder a esse chamado. Ele nunca vai obrigar, Ele nunca vai forçar, sabe? Ele nunca vai, sabe, te obrigar a fazer algo que você não deseja. Ele te deu livre-arbítrio. Então a sua vida, ela fica disponível para servir ou não, para dizer sim ou não, amém? Para corresponder ao chamado de Deus ou não. Então que, em nome de Jesus, vocês possam corresponder àquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, aquilo que Deus está chamando, amém? E vocês vão viver a plenitude da vontade dEle, a plenitude dos propósitos dEle, e é nisso que está o sentido da vida. Não é ganhar dinheiro, não é ter título, não é ter aplauso, não é ser popular, é ter a vida conectada com a vontade de Deus. Nisso está a plena paz, a plena realização, o pleno sentido de todas as coisas em nós. É termos as nossas vidas alinhadas com a vontade e com o propósito de Deus, amém? É nisso, glória a Deus. Quero convidar rapidamente aqui o Diogo e a Tati, vem cá. Diogo, dá um aplauso a Jesus pela vida deles. Que bênção, oh glória, estamos concluindo. Glória a Deus, Diogo. Eles vão dar continuidade agora para a gente estar aí para essa cerimônia. Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Estamos aqui com muita alegria para comemorarmos mais uma etapa concluída na vida de todos esses amados presentes. Mas antes de mais nada, entregamos toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois sem o cuidado dele, nada disso seria possível. Obrigado, Deus. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos neste lugar. Esse ministério chamado CTL tem avançado a cada ano. Porém, além do Senhor ter nos sustentado até aqui, podemos contar também com pessoas comprometidas com o crescimento do reino. Em nome da comunidade da fé, queremos agradecer a todos os ministrantes que dispuseram do seu precioso tempo para estarem entregando o seu melhor a cada aula. Queremos agradecer também a Tânia por todo amor e cuidado e dedicação a este ministério. Além de manifestar uma alegria contagiante, é importante compreender que honrar a Deus é algo que devemos ter como estilo de vida em todos os momentos das nossas vidas. Por conta disso, especialmente nesta manhã, queremos chamar aqui à frente o aluno Leandro, representante do curso CTL 2025, para o pronunciamento especial de gratidão e honra a Deus. Graça e paz, igreja. Este é o dia que o nosso Senhor preparou para que estivéssemos aqui com um único objetivo: reconhecer a nossa completa dependência no Senhor, declarar que é por Ele, para Ele e por meio dEle todas as coisas. O que poderíamos nós, simples mortais, propor neste dia? Algo que pudesse chegar ao altar do Senhor como manifestação de honra. Chego à conclusão de que é a gratidão, é a expressiva forma de honrar ao Senhor. Jesus, apresentamos aqui um altar de gratidão de um povo que tem buscado aprender mais do Senhor. Um povo que tem desejado ser instrumento de bênçãos nas tuas mãos. Louvamos ao Senhor porque temos plena consciência de que até aqui só o Senhor que tem nos sustentado. Honramos a Ti, Senhor, com a nossa decisão e atitude de nos deixar ser conduzidos por Teus propósitos. Honramos a Ti com a conclusão do curso de treinamento de líderes, uma ideia que nasceu no Teu coração para nos achegarmos a Ti. Honramos ao Senhor pela Igreja Evangélica Comunidade da Fé, pela vida do apóstolo Eribaldo Sá,
e Bispo Milton Bernal, nossas coberturas espirituais, pelos nossos pastores, discipuladores e líderes, pela dedicação de homens e mulheres que se dispuseram a entregar em cada aula um pouco mais do Senhor. Honramos ao Senhor pelos coordenadores do CTL e todos os envolvidos para que este curso fosse realizado. Declaramos honra ao Senhor pela vida dos nossos familiares e amigos aqui presentes. Diante da tua igreja, representando a turma de 2025 do curso de treinamento de líderes, declaro que ao Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja toda a honra e glória por tudo que tens feito ontem, hoje e fará eternamente em nossas vidas. Louvamos o teu nome, nosso amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Que alegria! Estamos diante de uma geração de discípulos. E como nos diz a palavra, nisso glorificado meu Pai, e que deis muito fruto. Profetizamos agora que cada pessoa chamada receba no seu espírito uma renovação de frutificação, para que as palavras do Pai permaneçam em vós. Amém? Gostaria que o bispo, os pastores pudessem estar ajudando. Amém, aleluia. Estarei chamando aqui na frente também, para entregar os canudos de informação, os alunos. Adalto do Patrocínio Vieira. Ailton Cunha Santos. Alex Gomes da Silva. Ângela Montono de Oliveira. Antônia Pérez Ramos. Antônia Santos Oliveira da Silva. Aquiles Silva. Azaf Fernandes. Augusto Adilson da Cruz. Balbino Ribeiro da Conceição. Bárbara Cavalcante Souza. Carlos Alberto Pereira. Cíntia Carme Barbosa. Kleber Nazário. Cristiane dos Santos Alves. Denise Pereira Montolo. Donizete Alves da Silva. Eduardo Souza Cavalcante. Edjane Isidoro. Heloíse Santana Cardoso. Emerson Santos Tourinho. Enzo Henrique Santana. Fabiano Martins Cardoso. Fernando Lorde. Flávia Karina Martins Cardoso. Ildenice Maria. Iris de Oliveira. Isabel de Jesus Assunção.
Isabela Catarina, Josineide Lote, Kelly de Almeida Soares, Leandro Vasconcelos Berto, Letícia Soares Dantas, Lucas Soares Dantas, Lucas Souza, Lucineide Cleice Fonte Bazo da Silva, Luiz Eduardo Santos, Maísa de Souza Nascimento, Maria Cícera Gomes de Oliveira, Maria Railda Muniz Carvalho, Meline Silva Aguiar, Miguel Fernando Lodi Santos, Mônica Sandra dos Santos da Rosa, Nayara Assunção Ferreira de Souza, Neuzenir de Souza Pereira, Nilcélia Alves de Souza, Osmar Cagliari da Silva, Quitéria Melo da Silva, Rosana Souza de Castro, Rosângela Aparecida Paraíso, Sueli da Graça Durval, Tarciso do Nascimento, Tatiana Alves Vilela, Vanessa Aparecida do Nascimento, Viviane Simone, Yasmin Carmen, Giovana Cardoso. Quem mais? Como que é o nome dela? Amém. Agora, gostaria de chamar o bispo Milton Bernal para orar pelos formados. Glória a Deus. Eu ia pedir para as mulheres ficar na frente, mas já estão, né? Amém. Que tempo precioso. Glória a Deus, queridos. Cremos que realmente esse é um tempo, é o início de algo grande que Deus está fazendo na vida de vocês. Amém? Todos nós temos o início, né, de algo. E essa disposição, essa disponibilidade. A gente fala, Deus não precisa de talento, Deus não precisa de capacitação, porque tudo vem dele. Ele precisa de disponibilidade. Nós nos disponibilizarmos para que Ele possa concluir a vontade dEle e o propósito dEle em nossas vidas, amém? Então vocês foram escolhidos por Deus para isso. E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês e através da vida de vocês, na vida de muitos. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Vocês colocassem a vida de vocês agora diante de Deus. Isso é o início, né? Não é o fim. Vocês estão começando algo que Deus está fazendo, amém? Então feche a vida de vocês e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, minha vida está nas tuas mãos. Cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim os teus propósitos, cumpra em mim o teu querer. Pai, nós como igreja estendemos nossas mãos em toda a autoridade que a igreja está revestida e abençoamos a vida de cada um desses irmãos, Pai. Obrigado pela perseverança deles, obrigado pela dedicação,
Obrigado pela entrega, pelas renúncias que eles fizeram neste ano. Obrigado por todos esses dias que eles estiveram aqui, Senhor. Poderiam estar em tantos lugares, fazendo tantas coisas, mas escolheram estar aqui na tua casa, escolheram estar sendo ministrados pelo Espírito Santo, escolheram estar sendo preparados, instruídos para o ministério, para o propósito do Senhor. Então nós te pedimos agora, Deus, abençoa cada um deles, capacita-os com a sabedoria do alto, com a unção divina, Pai, com o poder que vem através do Espírito Santo, para que eles possam ser habilitados pelo Senhor, nos próximos passos que eles vão dar. Que a graça do Senhor os supra em toda necessidade, que o amor do Senhor os sustente, os fortaleça, que o teu Espírito Santo os conduza, porque sabemos, Pai, que há algo lindo que o Senhor tem preparado para eles, algo extraordinário, maravilhoso, que o Senhor cumpra a tua vontade para a vida de cada um desses irmãos, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Como igreja nós os abençoamos no ministério que eles estão se preparando, para que seja um ministério frutífero, um ministério abençoado, um ministério que carregue a unção da multiplicação. Nós os abençoamos como igreja, abençoamos o chamado de Deus na tua vida, abençoamos o ministério que Deus está colocando nas mãos de vocês. Declaramos que esse ministério tocará não dezenas e centenas, mas tocará milhares de pessoas. Esse ministério trará o reino de Deus ao coração destas pessoas. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Agora nós vamos adorar nosso Senhor, porque só Ele é todo digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Glória a Deus. Não sai daí ainda não. Rapidamente, queria agradecer os pastores que ministraram. Vem cá os pastores e os irmãos. Vamos bater uma foto aqui, rapidamente, vamos orar, encerrando. Isso aqui, ó. Amém. Quem mais ministrou? Você ministrou, não ministrou? Nem no crescer? Quero agradecer o pastor Adriano e a Joelma. Eles são pastores, Rafael vem para cá, eles são pastores da nossa igreja lá em Guaianazes. Perdão, lá em Guarulhos. E se eu não estou enganado, acho que nós estamos em, a Tânia pode dizer melhor, acho que é 66 pessoas que se formaram. Não é isso? Em torno de 66, né? Alguns não vieram hoje, não puderam estar aqui, mas também fizeram o curso conosco. É motivo de nós celebrarmos, amém? Uma grande colheita de futuros líderes abençoados. Eu fui muito abençoado com essa turma. Há uma grande expectativa em nosso coração, viu? Vocês foram bênção demais nesse tempo todo. Que alegria que a gente tinha quando vim aqui estar com vocês nesse tempo aí, viu? Em nome de Jesus. Hilary, Rogério, bate a foto e nós vamos estar encerrando nesse momento então. Glória a Deus. Os pastores estão pedindo depois para vocês se reunirem com eles para tirar foto com eles, tá bom? Né? O pessoal da Rede Azul com o pastor William, o pessoal da Rede Verde com o pastor Ari e o pessoal da Rede Black com o pastor Leandro, amém? E tem painéis de foto para tirar também, tá bom? Então vamos lá, levanta a sua mão, querido, para o Senhor. Vamos encerrar. Isso, feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão especial na Tua presença. Obrigado, acima de tudo, Pai, pela presença de cada pessoa, de cada convidado, mas pela Tua presença. A Tua presença, Senhor, fez toda a diferença, marcou as nossas vidas nesta manhã. Nós abençoamos cada pessoa que está aqui, Pai, porque vão sair por estas portas. Há um mundo lá fora, Senhor, tão cruel, Deus. Há um mundo lá fora, Senhor, tão violento, Senhor. Pai, que o Senhor guarde a vida de cada um deles, livra-os do mal, que eles possam ter uma semana de paz, de bênção, de alegria, de prosperidade, guardadas pelo Senhor. Que o Senhor unja estas mãos, para onde essas mãos colocarem, Senhor, a bênção do Senhor se manifesta. Guarda as famílias, guarda os casais, Pai,
que as casas aqui representadas, as famílias que estão aqui presentes, recebam da bênção da paz, da unidade, da alegria, da provisão abundante. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo nas nossas vidas. Nós te louvamos por esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz: amém. Isso. Tira a foto ali, amém? Vão em paz, queridos. Deus os abençoe. Obrigado por esta manhã. Temos culto às 18 horas, amém? Segunda reunião às 18 horas. Você é nosso convidado.